a realidade que se vive quando há um sentimento de insegurança, ela pode acabar fazendo aflorar, vinha flux, uma realidade que estava mascarada e que é necessária ela ser acomodada e vista, para que seja possível um golpe de vista, de alcance sobre a situação e o desenigmizar daquilo que acontece. No livro Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 17, fala um pouquinho da insegurança e a realidade que esse sentimento baila. Haja visto que nós vivemos uma realidade em que, no cotidiano, no passo a passo, diário, se vive num confronto com o desconhecido, aquilo que estava defeso, e muitas vezes, quando chega até a minha situação, eu consigo ver a ponta do iceberg daquilo. Porque muito está oculto a uma percepção vulgar, imediata, e não se tem o certo, o pingo no i daquela situação. Por ser uma realidade ainda impermanente aqui, essa realidade que se vive aqui é material que predomina aqui. E quando você tem um centro espírita, como a Casa do Caminho, tem o centro Casa do Caminho no astral, e o daqui é uma cópia de lá. Porque aqui é a realidade impermanente ainda, lá é transcendente. Daí que um hospital aqui, nesse orbe, é uma cópia de um hospital no astral. Uma cópia pálida, deficiente, insuficiente do que é um hospital lá. Uma escola que é uma cópia parca do que é uma escola lá. Um centro de estudo aqui é uma cópia amarelada do que é um centro de estudo lá. E daí que se tem aqui é cópia, é uma realidade que tenta imitar o que acontece lá para a busca da eterização que eu vivo aqui, porque eu estou aqui para desapegar da matéria. Eu estou presa a uma matéria para aprender a desapegar dela. Eu estou presa a uma injunção celular, a uma limitação metabolística que produz substância, que elimina substância, que digere. Que reassimila, aloca, absorve e elimina substância para aprender a arte de me elevar. O meu espírito, em contato com esse tipo
de casulo, de enclaustro, ele vai aprender a criar asa e a voar sobre aquilo. Por isso o espírito ele sente necessidade de ir para o astral, de ir para um outro local enquanto dorme, para retemperar, numa ideia que o auxilie nisso. Quando o espírito tem isso como foco de interesse por um despertamento que ocorreu. Se ainda dorme em termos de consciência, ele vai viver enquanto estiver no sono físico reflexo da própria instabilidade, da própria preocupação, do próprio desajuste, ou daquilo que esteja sendo foco do seu interesse naquele momento. Então, se esse espírito, ele plantou um café e está no aguardo para fazer a colheita, ele deita e quando ele dorme, o espírito ele vai em busca desse café, de como ele está, de como fazer para poder otimizar essa colheita e facilitar a captação, a distribuição, a degustação. Daí que isso passa também por aquilo que é o foco de interesse do meu espírito, onde eu me demoro, por aquilo que eclipsa a minha intenção. Daí que, por esse motivo, é complexo a questão da segurança. Haja visto que existe uma escadinha após a outra de situação que ameaça meu avanço, que vem do meu ontem e que volta, ressuma de uma experiência que eu vivi. E eu tenho que ir de escadinha em escadinha até conseguir ter uma elevação que seja um diferencial. Porque quanto mais eu vou adiante nessa escadinha, eu apreendo nova realidade, capto um novo porvir, retempero com uma nova substância, vislumbro uma nova possibilidade, uma nova ação, um novo trabalho, uma nova orientação, um conselho, uma diretriz, um testemunho. E tem coisa que só vai ficar claro para mim à medida que eu subir. E isso tem a ver também com a perda de visão de detalhe. Quanto mais eu subo, quando eu estou nessa subida e chego no topo, eu tenho uma visão do todo diferente do que quando eu estou na base. Porque quando eu estou na base, eu posso ver em detalhe o chão, mas eu não tenho a visão de outros locais que o alcance de águia me dá quando eu estou no cume. Somente que, ao chegar no cume, eu perco a visão do detalhe lá do solo. Mas eu sou acrescida de uma percepção ampla de algo que se desdobra e que, por isso, a minha responsabilidade ela também aumenta.
porque eu vou passar a ter um contato com energia diferenciada e adentrar uma gama de situação ao mesmo tempo, por estar mais alto. Daí que a questão do cuidado que o trabalhador mediúnico, aquele que se propõe a servir de alguma forma do centro espírita, precisa ter para não ser arrastado pelo personismo, pelo animismo, pela mistificação, pela obsessão. Porque quanto mais eu retempero um novo ar, mais risco de ser contaminada eu sofro. Porque é algo novo que eu encontro e que é um território desconhecido para mim, que eu estou no desbrave dele. Daí que, quando se tem uma realidade de chão batido igual aqui, né, nesse orbe, se tem a questão de assassinato, de opressão, que destrambelha a junção neuronal, que afeta e desarticula a comunicação glial, que é a célula que dá suporte para o neurônio. Isso é algo à espreita e é um convite a aliear, enlouquecer. Daí que, para essa realidade, é preciso se fortalecer numa segurança que não vem de fora, numa base, num aconchego que é moral, que eu produzo dentro de mim, exteriorizo aquilo na direção do outro, para que eu possa ser um foco de paz em meio à guerra. E essa questão é tão séria que, mesmo com as experiências que nós tivemos de guerra, com o que isso causou, com o prejuízo que houve da vida de muitos, algo imensurável se considerar a matança, a chacina infeliz que significou as guerras que já houveram. E nós ainda não aprendemos. Não foi o suficiente para o nosso aprendizado. E hoje se tem ameaça de uma terceira guerra mundial. Alguém que diz que vai apertar um botão que destruiria tudo, porque hoje a arma é nuclear, ela não deixaria pedra sobre pedra. E que só não aconteceu porque a pessoa sabe que, se apertar esse botãozinho, ela vai junto. Haja visto que, numa guerra nuclear, num armamento nuclear, não ficaria o pó. Por isso que, em meio a essa realidade, é preciso focar a paz.
desfraldar essa vela que leva tranquilidade, apoio, segurança.